Eu demorei 2 anos para conseguir a minha primeira vaga como desenvolvedor e hoje eu vou contar para vocês detalhadamente como isso aconteceu. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, moro em Sorocaba. Hoje eu sou desenvolvedor Full Stack Júnior, trabalho home office. É híbrido, mas eu considero mais home office porque é muito difícil de ir para a empresa. É realmente só se eles pedirem mesmo, se tiver alguma reunião muito importante que só dá para resolver presencial, que é muito difícil porque a maioria das coisas a gente resolve pela call mesmo. Mas vamos lá. Antes de eu sair falando sobre, logo de cara, como que eu arrumei a vaga, eu vou contar um pouco sobre mim. A partir dos meus 18 anos, eu terminei o meu ensino médio, que eu estava no ensino médio integral, então não conseguia trabalhar antes. Hoje eu tenho 21. Terminei meu ensino médio e comecei a trabalhar no shopping. Então eu trabalhei durante 2 anos num quiosque de acessório de celular. Então eu fiquei dos meus 18 até os meus 19 anos ali naquele quiosque. E nesse meio tempo eu comecei a fazer a faculdade ali, mais ou menos no meio de 2023. Segundo semestre de 2023 eu comecei a fazer a faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas. Durante esse período, no primeiro semestre eu acabei precisando trancar. Eu acabei que me compliquei um pouquinho financeiramente, não conseguia pagar a mensalidade da faculdade, então eu precisei trancar e retomei mesmo o primeiro semestre de volta no ano de 2024, no primeiro semestre. Durante esse período eu fiquei durante 2 anos na faculdade, agora eu fiquei durante 2024 inteiro, né, e 2025 inteiro. Em dezembro de 2025 eu acabei de me formar em análise de desenvolvimento de sistemas e eu consegui a minha primeira vaga como desenvolvedor júnior no segundo semestre do meu último ano, então no segundo semestre de 2025. Atualmente agora, se eu não me engano, eu estou indo para o meu 6º mês aqui na empresa, ou se eu já não tô no meu 6º mês na empresa, se eu não me engano. Mas eu vou contar agora detalhadamente para vocês, depois que eu contei um pouco sobre a minha história. Antes disso daí eu passei por outros lugares também, passei pela Claro, já trabalhei na Claro como vendedor da Claro, já trabalhei numa loja que vende PC Gamer, uma loja de informática, que é a V-Gamer Store, que inclusive tenho muito carinho por aquela loja, gosto muito de todos. Ainda vou voltar a comprar o meu computador lá. Mas vamos lá então para o que importa, para o foco principal do vídeo, né? Que é como eu de fato consegui uma vaga como desenvolvedor júnior. Eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória na programação também. Quando eu comecei a faculdade, eu já estudava um pouco de programação por fora, porém era algo muito básico. Eu tinha conhecimento ali básico de HTML, CSS, mínimo do mínimo de JavaScript. Se eu pedisse para poder fazer alguma coisa de JavaScript, eu não conseguia fazer sem olhar algum tutorial ou procurar em IA, essas coisas assim. Não conseguia. Comecei a faculdade tendo um conhecimento básico em HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Depois disso eu mantive estudando por fora. Isso me ajudou muito na faculdade, inclusive também, porque tinha muito assunto da faculdade em que eu já tinha um conhecimento e por isso ficou muito mais fácil de entender a lógica de programação, de entender sobre internet no geral, HTTP, enfim. Então teve muito conteúdo lá que facilitou demais o meu conhecimento por fora. O meu conhecimento por fora facilitou demais para poder tirar notas boas na faculdade durante esses períodos. Eu sempre estudei sozinho por conta. Às vezes eu via algum curso ali na Udemy, algum bootcamp da DIO também. Muito bons, inclusive, já me ajudaram muito, porém eu sempre fui mais de aprender na prática depois de um tempo. Eu vi muito vídeo durante um tempo, porém eu percebi que eu estava estudando errado. Porque não adianta você ver muito vídeo, isso é o erro de muita gente que começa. Não adianta você ficar vendo muito vídeo, ver vídeo sobre JavaScript, ver vídeo sobre Java, ver vídeo sobre não sei o que, e não aplicar, rapaziada. Não tem como, você precisa aplicar tudo que você aprendeu e precisa aprender aplicando, porque só assim você vai aprender de verdade. Só assim você vai entender como é que funciona uma estrutura de um for, uma estrutura de um while. Só assim, rapaziada. Você não vai entender só vendo a aulinha, vendo alguém fazendo código. Você tem que botar a mão na massa mesmo e você começar a escrever ali, digitar e aprender. Desenvolvi alguns projetos para deixar no meu portfólio, como no GitHub, né? Deixei ali no meu GitHub um projeto principal, que foi o projeto que de fato fez a diferença na minha vaga, na minha entrevista de emprego. Foi um projeto pessoal que eu fiz de um aplicativo mobile, que eu desenvolvi com React Native. Eu desenvolvi um aplicativo de gestão de finanças. Então lá você consegue ter o controle dos seus gastos, entrada e saída, separado por categoria. Era um aplicativo bem completo, bem da hora. Qualquer hora eu mostro para vocês aí também esse aplicativo. Mas é um aplicativo bem bacana. Ele me ensinou de fato mesmo
muita coisa, eu aprendi muita coisa, principalmente JavaScript, então foi um aplicativo muito bom. E ele fez a diferença na minha entrevista, porque quando me chamaram para entrevista, comentaram sobre meu chefe comentou sobre esse projeto, que ele falou que ele viu esse projeto no meu GitHub e achou interessante porque eu usava uma metodologia, né, que é o do React Hooks, que ele estava procurando alguém que tivesse conhecimento em hooks. Então ele viu que eu já tinha esse conhecimento, já tinha uma base ali por conta do meu projeto, e isso foi um diferencial para mim na minha entrevista. Sobre aonde eu aplicava a vaga, eu sempre apliquei em muitos lugares. Eu sempre aplicava na Glup, aplicava no LinkedIn, aplicava no Burn, quando aparecia alguma vaga aqui na minha região de Sorocaba. Aqui no Burn é um pouco mais complicado para a área de TI, mas ainda assim aparece. Falar para você que eu acho que eu tive retorno de uma vaga apenas, em 2 anos eu tive retorno de uma vaga no LinkedIn, que eu passei para a segunda fase, que era uma entrevista, um teste técnico lá, eu enviei o teste técnico, porém, depois disso, nunca mais me responderam. E passou um tempo, um amigo meu trabalhava nessa empresa, hoje eu trabalho para a Lutal, um amigo meu que trabalhava nessa empresa falou para mim que ele era estagiário de TI lá, e ele virou para mim e falou, cara, só que ele não era da parte de desenvolvimento, né, ele era da parte lá de suporte. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, pelo que eu perguntei pro meu chefe aqui, meu chefe falou que tem uma vaga de júnior aqui na empresa. Você não quer mandar seu currículo? Aí eu olhei assim e falei, pô, quero. Mandei meu currículo para ele, ele enviou pro meu chefe deu uma olhada, passou uns 2, 3 dias, eu acho, ele me mandou uma mensagem, a gente marcou uma entrevista e eu fui fazer a entrevista lá na empresa. É uma empresa aqui de Votorantim. Eu sou de Sorocaba, é do ladinho. Para quem não é daqui, não conhece, é cidade vizinha. É praticamente um bairro separado ali, Votorantim. Eu fui lá para a empresa para poder fazer a entrevista, fiz a entrevista com o meu chefe, ele fez as perguntas lá para mim, perguntou sobre meus conhecimentos, onde eu aprendi tal coisa. A vaga em si, ele me explicou mais sobre a vaga também, que a vaga era para poder trabalhar com React no front-end ali, era uma vaga full stack, né? React com JavaScript ali no front-end, C# no back-end ali com ASP.NET Core e SQL Server para o nosso banco de dados. Então, é uma stackzinha bem tranquila. O C# era uma linguagem que eu não dominava, não tinha... Eu tinha um conhecimento muito básico de C# por conta da base da faculdade, que a faculdade me passou. No começo de 2025 eu estudei C# lá, que eu precisei fazer um projetinho lá e tudo mais. Mas era em ASP.NET Framework, então já ajudou um pouquinho, né? Porém, o meu conhecimento era muito básico, porque eu não estudei muito C# por fora, porque eu não gostava muito de C#. E o que eu tinha conhecimento era o conhecimento da faculdade, que era muito raso. Porém, mesmo assim, graças a Deus, meu chefe, ele também estava procurando alguém que realmente estava disposto a aprender. Ele não estava procurando alguém que, nossa, dominava 100% C# ali, que você precisava saber tudo. Não. Ele só estava procurando alguém que estava disposto a aprender e estava disposto a, de fato, correr atrás e realmente, de fato, aprender e servir para ser útil ali na empresa. Que é o que eu estava procurando também, é o meu objetivo. Então, até hoje mesmo eu estudo bastante, fora do horário de trabalho. Às vezes eu ainda assim mexo no código da empresa, que acaba servindo como uma forma de estudo para mim. Então, eu estudo trabalhando, então isso é muito bom. Mas, resumidamente, rapaziada, a minha primeira vaga veio indicação. E é esse um ponto principal. Pode ser, sim, que você mandando para várias vagas e tudo mais, você receba uma resposta, faça uma entrevista, passe pelo processo e seja efetivado na empresa. Isso é muito possível, é totalmente possível. Porém, é muito mais fácil você arrumar uma vaga, é muito mais fácil que a sua primeira vaga seja com networking. Porque a primeira vaga, a menos que você tenha uma experiência ali por trás, que é muito difícil porque vai ser a sua primeira vaga, a menos que você tenha uma experiência de freelancer, alguma coisa assim, é muito difícil de você se destacar no meio de 5.000 currículos ali que vão enviar pro RH. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço como desenvolvedor, eles encontraram as suas primeiras vagas com networking, com indicação de alguém. Às vezes foi um networking de comunidade, de dev, que ele fez amizade com um dev lá, esse dev indicou ele na empresa dele, ele arrumou a vaga. Às vezes foi como eu, que eu tinha um amigo por aqui, ele me indicou na empresa que ele trabalhava. Então, rapaziada, o networking é muito importante na nossa área. Muito, muito importante. Pode parecer que não, mas só ficar trancado dentro de casa, escrevendo código, fazendo projeto, não vai garantir a sua primeira vaga, rapaziada.
Você precisa de networking, você precisa ser um pouco mais sociável, você precisa, de fato, ter um diferencial no seu currículo. Não adianta você só fazer projeto se não é um projeto relevante, por exemplo. É muito mais fácil você criar um projeto seu que resolva um problema real, por exemplo. Eu fiz meu projeto aplicativo lá de gestão de finanças porque eu estava com um problema financeiro. Eu não conseguia controlar meus gastos, não sabia aonde que estava indo meus gastos, não sabia aonde que estava entrando, não sabia o que estava acontecendo. Então eu fiz o sistema para resolver um problema meu e, consequentemente, eu aprendi a desenvolver nesse sistema. Então, isso é um ponto muito importante, você de fato fazer projetos relevantes pro seu GitHub, pro seu portfólio. Porque são esses projetos também que vai te ensinar de fato. E a parada também é não desistir desses projetos, porque eu comecei esse projeto duas vezes. E esse projeto, eu desisti 2 vezes dele. E na terceira vez que eu insisti nele, que eu fui até o final, foi no final do projeto que de fato eu mais aprendi desenvolvendo. Porque aí você começou a se deparar com os bugs, você começou a se deparar com as coisas rodando em produção, então começou a tudo dar problema e você tinha que resolver aquele problema e você tinha que aprender como solucionar aquele problema para ele não acontecer de novo. É aí nesse ponto que começa a dar os erros, começa a você ter que estimular a sua mente a pensar naquele erro que de fato você aprende. E você fez o projeto com IA? Sim, eu usei inteligência artificial, usei o ChatGPT para poder fazer o projeto, porém eu não usei o ChatGPT para poder fazer o projeto para mim. Eu usei ele de fato como deveria ser usado, como um assistente. Ele me auxiliando, ele me explicando como funciona tal código, por que eu deveria fazer daquela forma, por que se eu fizesse de tal forma seria errado. Então, são pontos que é muito importante para você de fato aprender também. A IA não tá ali para poder te atrapalhar, ela tá ali para te ajudar. Só que muita gente, ao invés de usar ela para ajudar, usa ela para poder escrever o código por você. E essa é a forma errada de se usar, principalmente se você está aprendendo, se você está começando, se você não tem uma base, é muito complicado você pegar e usar uma IA para só escrever código para você, porque você não vai entender. É a mesma coisa de alguém literalmente escrever um código ali para você e você não entender nada, você só colocou ali, tá funcionando, tá funcionando. Então, de fato, rapaziada, o que eu tenho para falar para vocês é, cara, não desiste mesmo. Eu sei que no começo é difícil, quando você tá começando a aprender é muito complicado, porque tem muita coisa que você se perde, muita coisa que você não entende, e isso é normal. Todo mundo já passou por isso, todo mundo vai passar por isso, a sua hora vai chegar, a sua vaga vai chegar, tem espaço para todo mundo no mercado, não precisa ter medo, todo mundo vai ter o seu espaço, todo mundo vai conseguir uma vaga. Tem muitas formas hoje em dia também que você consegue ganhar dinheiro com programação. Às vezes você não precisa trabalhar para uma empresa em si, você pode montar a sua empresa, você pode aprender a montar o seu software ali, vender o seu software, fazer um SaaS. Hoje em dia tem muitas possibilidades, rapaziada. O mercado está muito aberto para todo tipo de programador. Não desistam, esperem a longo prazo, foquem no longo prazo, não pensem em nada para agora. Eu pensava muito, nossa, preciso muito de uma vaga, porém, quando eu comecei a priorizar a longo prazo, foi de fato quando fez a diferença para mim, que eu estudei mais tranquilo, eu aprendi melhor, porque eu estava muito mais tranquilo com o que eu estava fazendo. Ter esse pensamento te ajuda e facilita muito. A minha dica para vocês é isso, rapaziada. Não desistam, mantenham o foco, pensem a longo prazo, continuem estudando, desenvolvam projetos reais, projetos que de fato fazem a diferença, que são relevantes, que resolvem, que solucionam o problema de uma pessoa, de alguém. Pode ser de você, pode ser um problema da sua mãe, pode ser um problema, sei lá, da sua namorada, do seu amigo, qualquer coisa, tá passando por algum problema que um software pode resolver, desenvolve o sistema, mesmo que a pessoa não vá usar, mas desenvolve como aprendizado. Publica no seu LinkedIn. Eu não fiz isso, eu vou começar a fazer mais agora, mas publicar no LinkedIn sobre seus projetos é muito bom, você manter um LinkedIn ativo, até para receber vagas futuras. Eu tô começando a deixar o meu LinkedIn um pouco mais ativo agora. Estuda inglês, rapaziada. Inglês vai fazer muita diferença para vocês. A minha vaga em si, o inglês não fez tanta diferença, mas eu estou estudando meu inglês todos os dias. Focar ali, realmente crescer profissionalmente.
arrumar uma vaga no exterior futuramente, se Deus quiser. É o meu sonho, trabalhar para o exterior, morar no exterior também. Quem sabe num vídeo futuro aí eu não faça um vídeo lá trabalhando da Suécia, da Europa, enfim. Vamos ver aí, né? Nunca se sabe. Mas a gente tem que estar preparado para todas as coisas, né não? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha dado um norte de alguma forma sobre o que vocês podem fazer para conseguir essa primeira vaga. Obviamente, cada um tem o seu caminho, cada um trilha seu caminho diferente, mas eu espero ter mostrado para vocês da melhor forma como está o mercado hoje em dia, como seria, né? E é isso, rapaziada. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.